Recording in progress. Horas de André Luiz. Hoje o nosso tema é: o amor não retrocede, e sim amadurece. E após ter conversado com Clarencio algumas vezes, André Luiz estava em um momento de refazer as suas energias para recomeçar o aprendizado no plano espiritual. Naquele momento, ele já não se sentia mais ofendido pelas observações firmes que ele havia recebido dos benfeitores. Pelo contrário, André Luiz já assumia uma posição mais humilde, de reconhecer os seus erros do passado e compreendia que a experiência humana jamais poderia ser considerada uma brincadeira, palavras de André Luiz. Também via a importância da encarnação na Terra. A encarnação surgia sob uma nova perspectiva para ele. O que antes parecia comum, trivial, rotineiro, agora era visto como uma oportunidade de crescimento espiritual, muitas vezes ignorada, inclusive por André Luiz. Então, ele começa a recordar oportunidades perdidas. Ele reconhecia também que não se julgava merecedor daquele acolhimento, daquele amparo que ele via recebendo no nosso lar. Ele passa vários dias entregues a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, ele conservava um desejo muito forte de rever o lar terreno e aqueles que amava, mas abstinha-se de pedir qualquer concessão, pois ele sabia que se os benfeitores espirituais que assistiam já eram generosos, atentos às suas necessidades, e até aquele momento não haviam feito essa oferta, era porque não havia chegado a hora. Por isso, André Luiz, ele permanecia calado, resignado e muitas vezes triste. Elisias, em um momento, chega radiante, entrando no apartamento de André Luiz, exclamando: André, adivinhe quem chegou à sua procura? E aquela alegria de Lisias transbordando não deixavam dúvidas para André Luiz. Sem hesitar, ele responde: Minha mãe. E então teve início um dos encontros mais emocionantes narrados em nosso lar. De olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos, dizendo: Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. E André Luiz responde: Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Aquele reencontro, aguardado silenciosamente após longos dias de reflexão e saudade, transforma-se em uma cena extremamente emocionante. E a mãe de André Luiz o acolhe como sempre fizera, enxuga as lágrimas de André Luiz e o acomoda junto ao seu colo materno, dizendo: Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energia. E o que parecia ser apenas um reencontro de saudade transforma-se em uma profunda lição sobre o amor espiritual. Ao recordar os seus sofrimentos na terra, André volta a lamentar-se. Como tantas vezes acontecera na vida material, ele buscava o colo materno, o refúgio para suas dores. Mas a sua mãe, já enriquecida pelas experiências espirituais, ela traz um ensinamento muito maior. André, não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. E continua. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. E a mãe de André explica: o amor verdadeiro não alimenta a revolta nem fortalece o apego. O amor verdadeiro ajuda o espírito a crescer, a evoluir. E uma das mais belas passagens desse capítulo, ela afirma: a nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. E ela conclui: amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. E naquele momento, André Luiz percebe
que a sua mãe continuava sendo a mesma mãe amorosa de sempre, mas o amor era diferente. Deixava de ser aquele amor humano, de posse, de apego, para alcançar um amor divino, um amor ampliado, de consolo, acolhimento. Quais lições nós podemos tirar para nós, né? Primeiro, a encarnação é uma oportunidade sagrada. Uma das primeiras compreensões de André Luiz é que a vida não pode ser encarada como algo trivial, uma brincadeira. Então, cada experiência, desafio, encontro, dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Então, quantas oportunidades nós estamos valorizando hoje? Uma segunda lição é que o amor verdadeiro ajuda nós a evoluirmos, não a aprisionarmos. Mesmo diante da emoção do reencontro, a mãe de André Luiz não alimenta as reclamações, nem reforça o sofrimento que André Luiz estava trazendo. Ela acolhe, consola e orienta. Então, esse amor mais elevado, mais sublime, não é aquele que apenas protege, é aquele que ajuda nós a evoluirmos. E um terceiro grande aprendizado, reflexão, é que a dor, ela nos conduz à luz. A grande lição da mãe de André Luiz é que o sofrimento, por si só, não transforma ninguém. O que nos transforma é aquilo que aprendemos através do sofrimento, como ela mesma nos ensina. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. Então, esse grande reencontro, extremamente emocionante, nos ensina que o amor, ele não termina com a morte física. O amor, ele não nos prende ao passado, e sim nos consola, nos educa e nos convida a seguir adiante. Que Deus nos abençoe.